Você já deve ter ouvido falar no futebol tic-tac, marcação-pressão, troca de posição, guardiolismo, dinizismo, entre outros. Deve se lembrar também daquele Barcelona avassalador de Messi, Xavi e Iniesta. Mas qual a origem disso tudo? Bom, Pep Guardiola, enquanto jogador, foi treinado por Johan Cruyff, o craque da seleção holandesa de 1974, e um dos melhores jogadores da história do futebol, que por sua vez foi treinado pelo genial Rinus Michels, um dos treinadores mais criativos e geniais da história do futebol. Fica comigo que hoje eu te conto a história da revolucionária laranja mecânica, só que através de uma lente bem diferente, unindo futebol e filosofia. Toca a vinheta, editor. Pá! Para entender a inovação da Holanda de 74, a gente precisa entender o que era o futebol antes dela. Tirando raras exceções, o futebol era basicamente estático. Existia uma verdade quase absoluta no esporte. O camisa 2 era o lateral direito e morria ali. O camisa 9 era o centroavante e ficava preso na área. O volante deveria apenas proteger a defesa, quase como um líbero. As posições eram mais rígidas. O Brasil de 1970 fugiu um pouco dessa regra por ser uma seleção com muita troca de passe e profundidade. Mas quem desenvolveu com maior intensidade esse conceito foi Rinus Michels e sua laranja mecânica. Nome em referência ao filme de Kubrick que era sensação na época. E até hoje, né? Eles trouxeram para o campo o que na filosofia da ciência a gente chama de quebra de paradigma. O filósofo Thomas Kuhn explicava que a ciência caminha uma linha normal até que surgem anomalias que o modelo antigo não consegue explicar. Aí vem uma revolução e muda as regras do jogo. Rinus Michels fez exatamente isso no futebol. Ele olhou para o campo e percebeu que as posições fixas eram uma ilusão. O que importava de verdade não era a posição, era a dinâmica de jogo. E aqui entra a nossa viagem filosófica. No início do século XX, um grupo de pensadores ficou famoso com o Círculo de Viena. Eles queriam eliminar tudo que mudava de sentido ou que não fosse logicamente testável. Para eles, a linguagem precisava ser precisa, matemática e funcional. O filósofo Wittgenstein, que teve muita influência nesse meio, dizia uma frase icônica: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Se você aplicar isso ao futebol da época, a linguagem dos outros times era limitada. Eu sou o zagueiro, eu só defendo. Isso já estava ficando manjado. O futebol estava carecendo de uma evolução. A laranja mecânica expandiu os limites da linguagem do futebol. Eles criaram uma nova lógica onde o sistema era totalmente fluido. Era mais ou menos assim. Se o lateral avançasse, o ponta cobria. Se o zagueiro subisse para o ataque, o volante recuava. O time se movimentava como um bloco único, um sistema lógico perfeito, onde a posição de um dependia da necessidade do outro. A grande sacada lógica de Cruyff e Rinus Michels era geométrica. Quando nós temos a bola, o campo precisa ficar o maior possível para abrir a defesa adversária. Quando nós não temos a bola, o campo precisa ficar o menor possível para sufocar o inimigo. Era a lógica analítica aplicada aos gramados. Outro filósofo da ciência, Karl Popper, criou o conceito de falseabilidade. Para ele, uma teoria só é científica se ela puder ser colocada à prova, se correr o risco de ser desmentida. A Holanda levou a teoria do risco ao limite com a sua inovação mais assustadora, a linha do impedimento agressiva. Em vez de correrem para trás e defender quando o adversário lançava a bola, os defensores holandeses corriam todos para frente, juntos, deixando os atacantes rivais em posição irregular. Era uma jogada puramente lógica, mas de altíssimo risco. Se um jogador errasse o tempo do movimento por um segundo, a teoria deles era falsificada e o adversário saía na cara do gol. Eles testavam a hipótese do erro do adversário o tempo todo. Isso não começou necessariamente com a Holanda de 74 em si, mas com o futebol holandês da primeira metade dos anos 70. O Ajax era tricampeão da antiga Champions League, tendo vencido em 71, 72 e 73. O Feyenoord, seu grande rival, venceu em 70, ou seja, se criou ali uma hegemonia holandesa nos campos europeus. Muitos desses jogadores compuseram a seleção de 1974. Do Ajax, vale ressaltar o próprio treinador Rinus Michels, que esteve por trás da montagem inicial dessa máquina, e que naquela época já estava no Barcelona. Johan Cruyff, o grande craque daquele da Champions, também já estava no Barcelona após uma transferência milionária em 1973, mas era o símbolo máximo do Ajax, assim como Johan Neeskens, o motorzinho do meio-campo, que após a Copa também seguiria os passos de Cruyff rumo ao Barcelona, além do xerife Ruud Krol e do artilheiro Johnny Rep. Já do Feyenoord, tínhamos pilares como Jansen, Hirschbergen e o cerebral William van Hanegem,
A. E cabe destacar também o goleirão Jan Youngblood, vindo do FC Amsterdã, que jogava de forma totalmente inovadora para a época, saindo muito da área, jogando sem luvas e usando o número de camisa 8. Por falar em camisa, o craque daquela seleção, Johan Cruyff, era patrocinado pela Puma, porém o resto da seleção era patrocinado pela Adidas. Repare como no uniforme dele apenas 2 listras aparecem. É muito entretenimento para uma seleção só. Foi na tarde de 15 de junho de 1974, em Hannover, que a Laranja estreou no torneio enfrentando pela primeira vez na história das Copas a tradicional Celeste Olímpica do Uruguai, bicampeão mundial. Naquele jogo, a Holanda deixou o planeta em choque. A agressividade na marcação e as trocas constantes de posição foram tão intensas que o Uruguai simplesmente não conseguia respirar. O maior craque uruguaio da época, Pedro Rocha, declarou anos mais tarde que aquela partida não parecia um jogo de futebol, mas sim um atropelamento. A Holanda venceu por 2-0, com 2 gols de Johnny Rep. E olha, o placar ficou barato para o Uruguai. No segundo jogo contra a Suécia, o placar ficou em 0-0. E no terceiro jogo, vitória de 4-1 sobre a Bulgária. A Holanda se classifica para a próxima fase como líder do grupo 3. Já na segunda fase, a Holanda disputou o chamado Grupo da Morte ao lado do Brasil, Argentina e da Alemanha Oriental, que também já temos vídeo aqui no canal. Logo no primeiro jogo da segunda fase, a Holanda enfiou sonoros 4-0 para cima da Argentina, com 2 gols de Cruyff, um de Krol e um de Rep. Mais um baile do carrossel holandês. No jogo seguinte, 2-0 contra a Alemanha Oriental com gols de Niskins e Rezenbrink. E o jogo mais esperado daquela fase, Brasil e Holanda. Gente, olha esse contexto. O Brasil era o atual campeão da Copa do Mundo após conquistar o Tri em 1970, com uma seleção que também encantou o mundo com Pelé desfilando em campos mexicanos. Porém, essa seleção de 74 já não contava com seu maior craque. Estava bem enfraquecida, diga-se de passagem. Naquela noite de 3 de julho em Dortmund, o Brasil, assim como seus irmãos latinos, acabou sucumbindo para a Laranja Mecânica. Esse jogo, inclusive, é considerado um dos mais violentos da história da Copa. E no placar, 2-0 para a Holanda, gols de Cruyff e Niskins, o inevitável. A Holanda chega à final para enfrentar a dona da casa, a Alemanha Ocidental, na tarde de 7 de julho no Estádio Olímpico de Munique. Era a revolucionária Holanda que encantou o mundo contra a burocrática Alemanha de Franz Beckenbauer, um dos grandes da posição. Bom, o juiz inglês Jack Taylor apita o jogo e por 2 minutos a Alemanha não viu a cor da bola. Após uma intensa troca de passes, Johan Cruyff avança para a cara do gol e é derrubado. Pênalti para a Holanda. O meio-artilheiro Niskins converte. Tudo parecia indicar que a justiça seria feita. A encantadora Holanda seria campeã da Copa do Mundo pela primeira vez, certo? Errado. No mundo do futebol, nem sempre o óbvio prevalece. A Alemanha, com gols de Breitner e Miller, outro cracaço da época que jogava no Bayern de Munique, a Alemanha sagrou-se campeã pela segunda vez em frente à sua torcida. O futebol tem dessas, e é isso que faz esse esporte tão único e amado por todos nós. Apesar do vice, aquele time da Holanda ficou mais lembrado do que a campeã Alemanha por conta do seu legado, inovação e ruptura paradigmática na filosofia do futebol. Depois daquela Copa, o irreverente, polêmico e genial Johan Cruyff se tornaria técnico do Barcelona, seguindo os passos do seu mestre Rinus Michels. Naquela equipe, treinou craques como o baixinho Romário e ele, Pep Guardiola, talvez o maior herdeiro dessa filosofia futebolística que começou lá atrás com os holandeses. Ora, quando você vê o City de Guardiola jogando hoje, com o goleiro jogando com os pés, quase como um meia, e os jogadores trocando de posição o tempo todo para achar as zonas de espaço, você não está vendo apenas o futebol moderno. Você está vendo a herança direta da revolução lógica que a Holanda começou nos anos 70. Eles provaram que o futebol não é só força ou improviso, acima de tudo, uma ciência da mente. Mas se usarmos um pouco da filosofia, como falamos lá atrás, toda grande onda tende a se desgastar e sofrer uma ruptura. O paradigma que domina o futebol atual são variações dentro dessa lógica tática holandesa, muito pelo sucesso daquele Barcelona de Guardiola. Por outro lado, esse sistema parece que começou a dar os primeiros escorregões e que já está um pouco gasto. Será que estamos vivendo uma transição? Qual será o próximo paradigma dentro do futebol? Comenta aí, se inscreve no canal e fica com a gente pro próximo. Valeu!